Peraí, vai vir pra cá, peraí. Que ele... Oxi! Caraca, bicho. O exemplo do que é a Vonix PB. Primeiro, todo mundo pra trabalhar aqui tem que ser sequelado. Aí eu digo, meu irmão, pula carro! Vocês são excelentes em entregar o conteúdo pro nosso cliente, mas a gente tem consciência que, como empresa, eu preciso fazer a minha parte. Porque essa loja, ela mais do que uma experiência, ela é uma obra de arte. Se um produto for 100 reais, eu dou 200. Eu acredito muito, eu e Catarina, no que a gente vende. É isso que eu tenho, então é Vou isso ter que que eu vou usar, fazer. né? Então a gente nunca teve objeção. E uma coisa que o Pedro falou, né, na nossa reunião, ele disse que já estava acompanhando a gente há quase um ano. Não aguentava mais eu de vocês. Fala, senhoras e senhores, estamos aqui na Vonix Paraíba, um dos maiores players a nível nacional quando se trata em loja de produtos de estética automotiva. Viemos aqui pessoalmente visitar esse nosso parceiro que está conosco há quase um ano, basicamente, e de lá para cá a gente vem criando um relacionamento absurdo e hoje vamos destacar aqui insights, sacadas, basicamente, de como eles estão fazendo para crescerem tanto no segmento. Tenho certeza que vai ser uma baita aula, viu? Vamos embora. Bora! Osaço. Grande Pedro. E aí, Pedrão? Sejam Beleza? bem-vindos à nossa Paraíba. Prazerzaço, Aí sim, viu? querido. Rapaz, aqui só faltou um dominó, um baralho, não foi não? E o café. Boa, Pedrão. Satisfação enorme. Essa parceria que já tem um tempão aí, basicamente. E só a tendência é fortalecer e crescer, né? Né? Exato. A gente estava ansiosos, né, pela visita de vocês. Já há quase um ano aí de parceria, colhendo bons frutos. Mas nada como sentir a essência da Vonix PB, A né? energia presencial é outra coisa, né? Da Vonix PB. A gente Então, aceita. vamos conhecer aí um pouquinho da nossa operação, né? Boa. Osaço. Pedrão, seguinte, velho. A galera fala muito de Vonix PB pelo Brasil todo. Né? Graças Vocês a Deus. são muito bem falados, tenho certeza disso. Graças a Deus. E uma das nossas grandes curiosidades, desde o princípio, a gente trocou vários papos ao longo aí dessa nossa parceria, mas uma das coisas que a gente queria conhecer de perto quando estivesse aqui é, cara, como foi que surgiu esse negócio chamado Vonix PB? Conta um pouquinho aí para nossa audiência dessa história. Bem, eu sou natural de Fortaleza, né? Vim para Paraíba para fazer faculdade, sou formado em engenharia de petróleo e sempre fui entusiasta do mundo automotivo. Sempre fui apaixonado por carro. Meu pai me levava para autódromo, tinha carro rebaixado, essas coisas. Então eu sempre fui muito apaixonado por carro e de cuidar do carro. E a Vonix é uma marca cearense, né? Eu tive a satisfação de vê-la nascer quase junto comigo. Mas enquanto Kineflex, eu tomei de conta de um lava-jato lá em Fortaleza, que era cliente, e conheci a Vonix, que hoje Vonix, né? Antes Kineflex. E conheci a essência de como a Vonix nasceu, como ela cresceu e como se desenvolveu. Na minha vinda para Paraíba, né? Diante de muita história de vida e tudo, algumas empresas abertas e que não deram certo, a minha última tentativa foi trazer a essência da Vonix lá de Fortaleza, com o meu coração cearense, para esse estado que me acolheu tão bem. Então, a gente tentou e conseguiu ser a Vonix na Paraíba. Caraca, que legal. Então, hoje a gente traz a essência e o modelo da Vonix lá de Fortaleza aqui na Paraíba. Modelo de loja, todo o arsenal de produtos. E aí a gente soma o sonho do estudante que saiu lá de Fortaleza em busca de melhorar de vida com a força do trabalho e nasce aí a Vonix PB, Boa. que hoje é a maior rede de lojas, não sei multimarcas, mas de lojas Vonix do Brasil, né? Osaço, top. Pedrão, eu sempre falo o seguinte, ninguém constrói nada sozinho, né, velho? Sozinho, né? Pois é, por isso que tá aqui a Catarina, ó. Catarina também. A gente costuma dizer que, como eu falei que a gente é um braço da Vonix, eu e ela somos um corpo, né? Eu sou a ideia e ela é a ação. Então, tudo isso daqui
só é possível, né, devido ao trabalho de Catarina, né? Hoje, eu costumo dizer que a Vonix PB tem uma cara, e é ela. E ela pode falar um pouco aí de como é o desafio da gente, que a gente faz com muito amor. A Catarina é conhecida como a menina dos vídeos de Avonix. Das ideias geniais, viu? Sabia dessa, Catarina? Quando a gente tá conversando, exatamente. Quando a gente tá conversando com clientes fora do outro lado do país mesmo, a galera fala: pô, vi esse vídeo aqui e achei muito bom da Vonix. Quando a gente vai olhar um vídeo teu com aquela narração, um vídeo mais dinâmico e assim por diante, saca? Pois Então- é, então é a ideia que vende, né? Então nada disso seria possível se realmente não tivesse ali alguém para impulsionar. E é como eu sempre digo, a gente dá a cara a tapa. Nós conhecemos toda a operação da nossa empresa. E aí a gente vai para cima mesmo. Se for para vender, eu vendo. Se for para descarregar, a gente descarrega, entrega. Mas também tem a questão da produção, né? Vocês são excelentes em entregar o conteúdo para o nosso cliente, mas a gente tem consciência que, como empresa, eu preciso fazer a minha parte. Exatamente, exatamente. E aqui é a Operação de Manaíra, né? Uma delas. Isso. Conta aí um pouco mais sobre essa operação. Essa é a caçula. Eu até disse pra Catarina assinar na parede lá em cima, porque essa loja, ela mais do que uma experiência, ela é uma obra de arte. Aqui, pra honra e glória de Deus, foi a primeira loja própria, né, da Vonix PB, foi um presente que Deus deu a gente. E até me emociono porque tá quem começou vendendo na mala de um palio, desacreditado por todo mundo, hoje tem a estrutura que a Vonix PB tem, que a Vonix, por acreditar no nosso trabalho e segurar a peteca até a gente conseguir entregar resultado, é uma vitória muito grande, né? E vocês estarem aqui hoje para poder testemunhar, né? Que muita gente quando vê a internet fala de marketing, né? Acha que não é real. Verdade. Mas aqui a gente pode ver que a gente é de carne e osso, né? Lá na indústria a gente conhece o Paulo, conhece a Milena também, são pessoas de carne e osso, como a gente, que vinha de baixo. E eu acho que nada melhor do que mostrar a vocês o que é um pouco da Vonix PB resumida a poucos metros quadrados aqui. Boa, vamos conhecer Mas que, deixando a claro, prática. é uma, acredito assim, a nível Brasil, é uma das experiências mais diferentes, não em tamanho, não em estrutura, mas em amor, carinho, respeito e experiência pelos clientes. E aqui ela pensou em cada detalhe, cada parafuso, cada lâmpada, aroma. Então aqui tem uma assinatura de Catarina, que eu acho que o maior marco dela na empresa não são nem os vídeos. É o que ela consegue montar de loja, que para quem não sabe, ela é engenheira. Então toda loja ela que desenha, projeta, acompanha e executa. Caraca, que massa. Catarina, muita gente fala sobre o quesito experiência, né? E a gente percebe que isso é muito forte, não só no discurso de vocês, como na imagem que vocês vendem ali na internet. E fica evidente que vocês vivem esse negócio na prática. Na tua visão hoje, né, como a arquiteta dessa parada toda, como é que tu foi pensando em cada elemento para gerar o quê em quem entra aqui dentro? Como é que foi essa construção? Tem muita gente que acha que gerar experiência no cliente é oferecer água e ter um cheirinho na loja. Não é só isso, na minha visão de empresa. De fato, o cliente que ele vem à Vonix PB, ele não vem só numa loja, ele vem na loja certa para pessoas. Nossa loja não é somente para quem tem carro. Uhum. Nós somos apaixonados por carros que vendem para apaixonados por carros. Então, nossa clareza no atendimento, na honestidade, isso aí é fundamental, é ponto-chave. Mas, de fato, entregar um teste, entregar para o cliente ter mesmo a experiência ali em como é que ele que executa. Aqui nessa loja, no ambiente de cima, eu tenho um ambiente que o cliente ele pode se tornar detail, se ele quiser. Ah, que legal. Ele pode se tornar piloto de Fórmula 1, se ele quiser. Enfim, em nossa loja, de fato, falar de experiência não é só trazer um cheirinho bacana, não. Não é só dizer que tá no Exatamente. discurso, A né? experiência ficou um negócio muito aberto. Todo mundo fala, todo mundo tem, mas quem coloca em prática realmente são poucos. São diferentes as lojas que fazem isso, por isso que nosso discurso nós não somos o maior nem o melhor. Agora o mais diferente pode ter certeza, que a Vonix PB vai ser isso. Ó, Nem A nem B, é Vonix mesmo. e uma coisa que eu acho muito massa é que, tipo assim, tu fala com naturalidade a questão do teste, né?
E a gente já viu várias vezes o quanto que isso impacta na experiência do cliente. Pô, o cara chega aqui com uma dúvida honesta, ele não sabe a aplicabilidade do produto, ele não sabe o efeito que aquilo causa, ele quer ver se realmente é só marketing ou se de fato é verdade. Aqui é prova real. Velho, é louco porque tu vai lá e aplica, Tanto né? é que o meu vídeo lá da internet vai ser sempre alguma coisa muito simples, muito real, muito na prática, no dia a dia, que eu de carne e osso, que tô aqui, que tô falando com você também de carne e osso, vai conseguir fazer, sem Corte, sem sem corte, enganação. exatamente. Eu acredito que ninguém constrói nada com enganação. Então, um desafio que a gente tem, veio na nossa loja para resolver uma problemática, a gente não resolveu. Se um produto for R$100, eu dou 200. Eu acredito muito, eu e Catarina, no que a gente vende. Mas vender não se resume a pegar um produto, comprar, colocar uma margem e entregar ao cliente, não. Só trocar figurinha. O cliente, quando ele chega aqui, muitas vezes ele nem sabe que ele tem uma problemática no carro dele. Às vezes um cliente vem para comprar um shampoo e nessa análise de teste, a gente explica qual o tipo de verniz que o carro dele tem. A gente pergunta qual é a área que ele mora, para que a gente possa identificar as problemáticas que ele possa ter do espaço geográfico. A gente faz um teste se o carro dele está com a pintura contaminada. Então a gente começa a mostrar na prática e testando o que o carro dele pode ter de problema. Então eu acho que é aí que ele se apaixona. Ele vê a verdade e ele comprova que a gente não está vendendo algo que ele vai só tirar o dinheiro do bolso ali e vai depois guardar na prateleira. E sabe o que eu acho massa, Pedro? É que assim, ó, no fim vocês conseguem traduzir de forma tão simples pro dia a dia dele, que mesmo alguém que é leigo totalmente, chega aqui e ele diz, pô, eu consigo fazer esse negócio. É isso. É fácil, dá para fazer em casa. Porque a gente que olha de fora para o dia a dia da estética, imagina que é muito complexo, né? Então, quando os vídeos da Catarina que viralizam pra caramba, dela mostrando na rua, dela aplicando e etc., o cara olha e diz, pô, é fácil, dá pra fazer. Acho que isso é do caramba, cara. Não, e tem duas vertentes. A primeira é essa, pro entusiasta. Como a Catarina disse, a gente vende para quem é apaixonado pelo carro. Exato. Então, às vezes, o cara quer fazer e acha que é difícil. Então, a gente tem essa primeira vertente, que é de ajudar e o cara comprar vendo o que tá funcionando. Aham. E conversar, às vezes, com esse boom de informação na internet, às vezes a gente chega com um cliente pedindo, por exemplo, um Opt. Ah, eu vi um Opt. Informações deturpadas e o Isso. pessoal vai falando por aí porque a intenção é só vender. A nossa intenção não é só vender, a vender realmente vai ser a É consequência. solucionar. E lógico, identificar problemas que às vezes ele não sabe que tem. Então, o diálogo. Cara, vamos lá. Você vê esse produto em algum lugar? Você acredita que ele vai lhe ajudar em quê? Então, às vezes o cara tá com um problema que não é nada a ver. E a gente, não, ó, vamos fazer o seguinte, não é esse. Vamos ver seu carro lá. Qual é o problema que você acha que tem no seu carro? E a gente vai lá pra fora. E aí, cara, o que vai dizer é a disponibilidade do cliente. Porque quando a gente vai para um carro, a gente se deleita. Então, meu carro é zero. Aí a gente vai explicar tudo de proteção que tem para um carro zero. Esse a gente fala do público hobbyista, que hoje é um público de entusiasta, de fato, que existe, o Dago é apaixonado por carro. E aí, Pedro, o diferencial pro profissional? O cara que é profissional, que é empresário, se ele é profissional de empresário, ele tem contato comigo, Pedro, tem contato com Catarina para a gente discutir sobre técnica de venda, gestão, marketing. Como ela disse, a gente começa a venda no marketing, mas em cima de algo verdadeiro, porque não adianta fazer um marketing mentiroso quando o cara chegar, comprar, ficar... Ele vai comprar a primeira vez, mas não vai voltar. Justamente. Acabou ali. E aí, a empresa se perpetua no mercado desse jeito? De forma alguma. Não. Então, pro profissional, a gente tem esse diferencial. A gente vai tratar de empresário para empresário. Às vezes o cara quer colocar um lava-jato, mas ele não entende que tem umas licenças, né? Que tem umas construções que tem que fazer. Aí tem Catarina, engenheira, que chega e ajuda. Às vezes o cara tá com a ideia, cara, eu queria fazer um espaço assim. A Catarina, engenheira, vai te ajudar a montar. O cara às vezes quer comprar produtos que ele acha que vai ser útil para ele, que muitas vezes não vai ser para aquele momento. Então a gente ajuda o cara a montar, a fazer, a vender. Então o cara que tá perto da gente, ele vai dessa experiência empresário para empresário. Massa. Rosto do rosto. Como eu disse, ele vai encontrar a Catarina e vai botar dele. Top. E todo o nosso time respira a nossa energia. Todo o nosso time vai estar pronto para atender cliente hobbyista
profissional. Showzaço. O que vocês acham da gente ver lá em cima? Vamos ver lá um pouco da experiência. Pode ter em detalhe falando, você olha. Então, montando já pra finalizar. Qualquer coisa vai ter algum detalhe. Catarina teve essa ideia aqui. Acho que foi. Como foi, Catarina? Good years. Que é das pistas, né? É, o tracejadozinho da borda da pista, qualquer coisa, a cafeteira vai ter detalhe, o ambiente, o aparador lá, aqui sempre vai ter detalhe. Top, Vai velho. respirar carro, aqui vai respirar carro, ali onde tá, que era pra apoiar algum controle, alguma coisa do tipo, ali vai respirar carro, então tudo respira carro. Aqui. E aqui a gente tem um pouco da experiência da Vonix PB. Por exemplo, aqui é um ambiente que a gente tá para receber os amigos, os empresários e os lobistas. Uhum. O cara, às vezes, o cara tem um Fusca que foi do avô dele. E ele quer conversar sobre o carro dele, pô. Então a gente senta aqui, toma um café, vai no sofá, toma uma cerveja, um energético. E a gente faz o que a gente faz melhor. Falar e cuidar de carro. E o profissional vem pra cá pra discutir sobre negócio, sobre estratégia. O cara que pensa em ser profissional, ele tem experiência de polir. Pô, do caramba. Top, cara. Você vem com seu filho e você comprou um carro agora, que é do seu sonho, e você quer entender um pouco de como vai ser esse cuidado, e você precisa que seu filho, às vezes, tenha uma experiência dessa de jogar um jogo de Fórmula 1 e você vai ter o tempo para conversar com o consultor. Aham. Então aqui a gente pensa nos mínimos detalhes. E algo legal que a gente tem da Vonix PB, que a gente carinhosamente chamou de Vonix PB Story, Massa. que foi uma ideia dos próprios clientes, a própria demanda, né, Catarina? Que eles pediam pra gente vender camisa. Os clientes vinham aqui pedir pra vocês fazerem bem. Eles derem camisas pra eles, que tipo, cara, a gente conseguiu, né, quase 10 anos de Vonix PB, construir um relacionamento muito sólido e verdadeiro. Eu tenho clientes que me esperam 30 dias em uma rota pra me comprar. Muitas vezes tendo loja já na cidade dele. Isso nada mais é do que relacionamento. Caramba. O cara quer vestir a blusa da Vonix PB, o cara quer usar o boné da Vonix PB, o cara quer ir pra corrida que a gente faz anual de caixa da Vonix PB, Top. o cara quer estar do Vonix PB Experience. Então foi uma demanda que surgiu. E aqui a gente uniu o útil ao agradável. Então é um Caraca. projeto social que a gente faz, que a Vânia pode até falar melhor, que foi ideia dela, a questão do social, e que a gente é muito feliz assim em fazer. Como é que funciona, Catarina, isso? Seguinte, eu e Pedro, a gente sempre teve essa paixão empreendedora desde sempre, desde quando a gente se conheceu. E na universidade, para ganhar um trocadinho, a gente começou a fazer camisa universitária. Então, nós fazíamos muito camisa, ganhamos muito dinheiro durante o nosso curso. E aí, Já eram estudantes fora da curva, já né? era estudante fora da curva, já não era normal, porque o normal estava condicionado a terminar a universidade sem R$1 do bolso. A gente terminou já com Duas empresas. duas empresas, carro, nada de herança, primeiro ponto. Nós não somos herdeiros. São trabalhadores Trabalhador, 24 horas, né? Demais. Não, E pra quem pergunta, eu não sou o parente do Paulo. Vale esse parênteses. Eu sou conterrâneo. Eu, que cuido ali de toda a parte comercial da gente na Gol, já ouvi muitas vezes gente do sul, do sudeste, do centro-oeste falar que o crescimento de vocês, assim, meteórico, se dá porque o Pedro é parente do Paulo. E fica aqui, ó, definitivamente não é, né, Eu Pedro? acredito esforço. que o primeiro contato mais próximo com o Paulo eu já tinha 6 anos de muitos pra mim. Você era só o motorista, Eu né? era Que só motorista, cara. Tava muito esperando. É até interessante que uma das primeiras reuniões que a gente teve, né, de lojistas, aí tinha um lojista do meu lado, aí Paulo olhou pra mim e disse, tu é motorista do seu colega. Então, assim, a gente não é parente, mas é um cara, um empresário fora da curva, um ser humano, que quem teve a oportunidade de conhecê-lo, que eu não preciso puxar saco dentro, porque ele é um cara de resultado. E o cara de resultado você puxa saco. Mas a gente tem que falar a verdade. Então, às vezes, o pessoal tem uma visão do Paulo de internet e aquele cara não é nada daquilo. Cara de um coração e de uma atenção e de um amor, uma paixão pelo negócio dele absurdo. Ele é um cara de se separar pra conversar com ele, ele vai conversar com você, ele vai passar 20 horas conversando. Cara, assim, Massa. finalmente a gente depois teve a oportunidade de ter uma aproximação já comercial, mas que a gente tem como um grande exemplo de empresário
e de pessoa, né? Ele, a Milena, na realidade, todo o time da Vonix. Hoje a gente tem um relacionamento muito próximo com os vendedores, com os gestores, com o pessoal que carrega o caminhão, com o pessoal que separa a mercadoria. E é um dos grandes segredos do sucesso. É o relacionamento. Exato. Então, e o massa, Pedro, assim, que olhando a história lá do universitário que a Catarina estava falando, vocês já tinham uma veia de trabalho duro e empreender muito forte, né? Saíram da universidade com um negócio na mão, venda de camisa. E como é que foi da venda de camisa para a Vonix PB, esse projeto social e tudo isso? Sim, voltando ao projeto, né? É, porque Voltei. você começou ali, o Pedro abriu um arco. Conta aí para nós, Catarina. Então, na universidade a gente aprendeu a fazer camisa. Não a gente, mas a gente terceirizava e tudo mais. E quando viemos para a Vonix, muitos dos nossos clientes pediam uma camisa da Vonix PB, nem que fosse para comprar. Eu disse, Pedro, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer a camisa com a nossa marca, com a ideia do carro. O cliente vai comprar, a gente vai bancar toda a operação e tudo que ela der retorno, não só o lucro, mas todo o apurado, a gente vai converter em doação. Então, casa, instituição para idoso, voltado principalmente idoso e criança, a gente tem esse destino de ajudar na venda da camisa e do boné. A gente Que legal. Então, se você já comprou uma camisa ou um boné da Vonix PB, 100% do valor arrecadado foi doado. Porque a gente já, desde que a gente, na universidade, a gente sempre teve uma parcela do que a gente ganhava para fazer a diferença no mundo. Então, a ideia empreendedora foi, vamos pegar essa parcela, vamos multiplicar para a gente poder ajudar mais. Então, se a gente investe 1.000 e vira 1.500, vai os 1.500 da doação. E aqui a gente vai ter algumas camisas, né? Essa belinha é minha, de uso, a réplica de stars da gente. Esse é o Gol que é de Catarina, um Gol Turbo, né? Aqui é do Vonix PB Race, que é uma corrida que a gente faz. Massa. Na última etapa veio corredores de vários estados do Brasil. Foi, assim, algo surreal. Gozaça. E aqui também tem as canecas, os carrinhos que a Catarina começou a trazer porque ela coleciona. Então ela botava na loja e o pessoal começou a pedir para comprar. Então hoje a gente traz, a criançada adora, mas eu vou dizer um negócio. Quem mais gosta são os adultos. Quando Cada chega. carrinho desse é um do que a Catarina tem na garagem, né? Queria, né? Uns eu já tive, eu faço questão de ter o que eu já tive. Mas, ou então que eu quero ter também. Boa, boa. É maneira de Boa, materializar, da né, Sim, Catarina? Do caramba, velho. Do caramba. Pra isso. Mas qual é o carro do senhor de vocês? O meu é umas W4. E o teu, Pedrão? Cara, eu acredito que todo mundo que veio de baixo sonha em ter um SW4, né? Mas assim, eu posso dizer que a Vonix já me fez realizar grande parte dos meus sonhos. E eu tenho certeza que vai fazer realizar todos. Mas hoje a gente tem sonho pessoal, mas já tive bons carros, a Vonix me proporcionou a ter carros importados e tudo. Mas hoje eu acho que o meu sonho é ver a Vonix com a carreta. Então, Caraca, legal. a gente já tem um caminhão grande, a gente comprou zero, né? Que é um caminhão bitruque, mas hoje o meu sonho mesmo é poder sentar na carreta e fazer a primeira viagem dele. Esse é um sonho peculiar, viu? O cara sonha em ter um SW4, uma Porsche, uma BMW, o cara quer ter uma carreta. Então, Top. assim, a Vonix ela já proporcionou a gente ter vários casos, né, Camarina? Hoje, eu posso dizer que, graças a Deus, hoje a gente, se quiser, pode ter uma Porsche, a Vonix proporcionar a gente isso. Mas o pensamento, a priori, é na empresa, né? Então, a Porsche vai ficar para daqui uns anos. Se Deus quiser, vai vir. Mas antes disso, se Deus quiser, a Vonix vai para uma carreta. Vou fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito ainda para vocês. O que é que mudou na cabecinha de vocês, do Pedro e da Catarina, da primeira loja Vonix PB, para essa loja recheada de pontos e experiências e que entrega assim uma forma de comprar totalmente diferenciada? Na minha opinião, que nem tudo é só preço. Às vezes o pessoal fica aí brigando, um concorrente querendo derrubar o outro, a procura de preço, achando que o cliente vai à procura só disso. Óbvio que é um diferencial e o que a gente, enquanto loja, pode fazer para entregar o melhor custo-benefício para o cliente, nós vamos fazer, nós vamos entregar. Mas eu acho que o cuidado realmente
o nosso cliente, e isso aí, para mim, é o que faz o cliente voltar. É a gente ter a honestidade, ter a clareza, como é que as coisas funcionam. Então, eu sou muito clara. Às vezes o cliente vem, quer um desconto a mais, eu sou muito clara. Só dá para fazer até aqui, até ali não dá. E o cliente entende, e realmente, por essa parceria de sinceridade, honestidade, ele saber que pode contar comigo, inclusive, para qualquer coisa lá do negócio dele, inclusive o treinamento e tudo mais. Então, isso é o que deixa, o que difere, sabe? O que difere quando a gente tinha lá no começo. Lá no começo a gente achava que o cliente comprar com a gente só tinha que ter só preço. Mas não é só o preço, é realmente a qualidade da entrega, a confiança também. Exato. Eu Legal. falo o seguinte, por exemplo, no mercado que a gente atua hoje, essa questão da confiança para fazer com que o cliente compre, recompre e assim por diante, tenha essa recorrência, é onde tem muito empresário que acaba não enxergando essa parcela aqui, velho. Tipo, faz a primeira venda e pensa que morreu Abandona, ali. né? Morreu ali. Não tem um trabalho nem sequer de entrar em contato de novo com o cara para perguntar se o cara tá precisando de alguma coisa, como é que tá lá o negócio dele, ou se o cara aqui, o entusiasta, né, aplicou o produto, deu o resultado correto, aquela atenção, sabe? E aí é uma coisa que eu vejo de diferencial na Vonix PB hoje. Todo time de comercial tem essa visão, cara. O cliente novo e já o que já compra tem que vir para cá ter uma experiência totalmente diferente para poder vir e fazer a recompra, basicamente. E de novo, não é venda, né? É experiência. Cara, eu sempre digo uma coisa, sabe, Caio e Ricardo? É Caio e Ricardo. A gente é mortal. Nós estamos aqui de passagem. Então eu só peço, se amanhã eu partir, que só fica uma coisa minha aqui nessa empresa: o amor e a paixão pelos meus clientes. Ela sabe, eu sempre digo, nunca perca a essência. Então o grande diferencial é que hoje nós não somos nada, mas nós estamos numa posição melhor do que quando a gente começou. Mas ainda é o mesmo Pedro que fez a primeira compra de R$ 3.000, que botou na mala do Vale, saiu de porta em conta para vender. É a mesma, cara. Então não muda. Às vezes eu fico até triste quando vou nos cantos, e os clientes dizem, pô, Pedro, mudou, não tá mais sumido, não tá na loja. Mas com grandes resultados vem grandes responsabilidades. Então hoje a gente tem responsabilidades que a gente não tinha antes. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 30 colaboradores. Hoje a gente tem, acredito que mais de 12 prédios para comportar toda a operação. Hoje a gente tem uma frota de mais de 6 veículos. Hoje a gente tem um cuidado, um trabalho fiscal que não precisava existir. Então a gente tem uma demanda que não existia antes, que só quem consegue fazer muitas vezes sou eu e ela. Mas sempre a gente faz questão de, nem que seja um pouquinho, tá ali na operação. Mas a gente tem que passar a nossa essência para o meu vendedor, para se o cara vier comprar pro meu vendedor, ele esteja ali apertando na mão do Pedro, sabe? Daquela confiança. Do cara que abriu a porta para mim há quase 10 anos atrás e acreditou no meu produto. Caraca, sabe? legal. E quando eu comecei minha rota, que eu viajava, né, que o recurso era pouco, a Catarina fazia cuscuz com carne seca para poder ficar na rua aí 4 dias vendendo, muitas vezes, dormindo dentro do carro. E muitas vezes eu almocei na mesa do meu cliente, eu conheci a mãe dele, conheci a história dele, e conheci pessoas que eram só um lavando na calçada de casa e que hoje tem lava-jatos com estruturas. E eu construí, não uma empresa, eu construí uma amizade, uma confiança com o pessoal da Paraíba, né, principalmente em cidades muito pequenas, que isso não tem preço. E é o que eu peço que conserve, é a nossa essência. Pedrão, se hoje tu voltasse e encontrasse o Pedro do Palio e da primeira compra de R$ 3.000, quando o Pedro estivesse fazendo aquela compra, botando a mercadoria ali na mala do Palio, o que é que tu falaria para aquele cara? Cara, eu jamais imaginei que a gente chegasse da dimensão que a gente tá agora. Eu sempre imaginei que a gente ia chegar muito longe. Por isso que o nome, nosso primeiro loja foi São Bento. Por isso que o nome não foi Vonix São Bento, foi Vonix PB. Porque desde muito pequeno, do cara que foi comprar 3.000, que os 3.000 eu peguei emprestado. Eu sabia que com muito esforço, dedicação, trabalho e noites sem dormir, nós seríamos a Vonix em toda a Paraíba. Então, o que eu diria para ele era o seguinte: fecha os olhos, trinca os dentes, não vai ser fácil.
Não vai ser fácil. Muito dia sem ir em casa, dormindo na rua aí, nos postos de gasolina. Muitas vezes eu escolhia ou almoçava ou jantava. Aí eu comprava salgado no real de 4 horas da tarde, porque ela servia como almoço e janta. E às vezes sendo pisado por concorrente, porque a gente quando não tem força, não tem voz, o pessoal pisa na gente mesmo. E teve que engolir calado. Então o que eu diria pra ele é que não fizesse nada diferente. Continuasse honrando meu pai, minha mãe. Porque, como eu disse já outras vezes, o bom não sobra, né, cara? Então demorou pra gente acontecer, mas a gente foi forjado por uma base muito sólida. Então, hoje a Vunes PBE, o que é, não é por herança, não é porque ninguém ajudou, não é porque teve sorte. Meu irmão, quem trabalha 10 anos de domingo a domingo, sem tirar férias, em todos os setores da empresa, carregando, descarregando, vendendo, comprando, não tem como dar errado, meu irmão. Então a gente não tinha como dar errado. Só era um tempo de ter dado certo. Cara, E esse tempo chegou. Animal. Parabéns, Pedrão. Operação gigante. Parabéns. Tamo junto. E Parabéns, o Catarina. Vocês fizeram uma parada sensacional. Sim. E assim, Top, cara, velho. eu costumo dizer que isso se perpetue, né, para os empresários. Hoje, eu ainda enxergo aquele Pedro estudante, né, a Catarina estudante, que a gente andava naquela bis, vendendo, dando aula particular. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um know-how que outros empresários chegam, não é nem a gente que diz que a gente é, mas outras pessoas chegam para dizer que a gente é referência como empresário. E tomando um pouco de posse, que de fato a gente conseguiu chegar aqui com muito esforço, o que eu tenho a dizer, cara, é que o trabalho duro, árduo e com honestidade não tem como dar errado. Mas a parceria com fidelidade de ambas as partes, elas têm que existir e ser verdade dentro do comércio. Eu sou um cara que eu já errei muito na vida comercialmente. E ela sempre me chamou muita atenção. Eu sempre fui um cara mais coração do que razão. E eu tenho certeza que tudo que eu fiz, né, que muitas vezes você é besta, você é enganado, você é passado para trás. Por isso que tu, né, dá errado porque tu cede demais, porque tu ajuda demais, porque tu vem mais fiado e o pessoal te engana. Eu fui muito enganado no começo. Mas eu tenho certeza que Deus viu todas as vezes que eu fui enganado foi com o coração de ajudar. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então não tinha como a gente fazer o bem e colher o mal. Então faça o bem. Faça o bem que o resultado vem. E ele não é instantâneo. Demorou anos para acontecer. Mas também quando aconteceu, aí a gente se segurou na rédea aqui e já vamos crescer. Agora é isso pra mais, né? E nunca conformado, nunca. Feliz e grato sempre. A gente tá feliz, tá grato quando a gente tá. Mas a gente não tá conformado, não. A gente já quer outra loja e a carreta. Então nunca estabilizar. Catarina, sabe o que é que eu acho muito legal da história de vocês? Que Brasil hoje, mais de 70% dos negócios pequenos e médios no Brasil é formado por famílias, né? Sociedade familiar. E, cara, a maioria no passar do bastão de uma geração para outra quebra. Não funciona. E, cara, a sociedade de vocês, ela transparece muita complementariedade. O Pedro, como ele disse, que ele é o cara do coração, né? É o cara que tá olhando para frente, expansão e tal, ideia. E Catarina, execução na veia. Eu lembro como hoje, quando a gente estava na reunião para fechar o negócio. Pedro empolgadaço com toda a ideia. Aqui, ó. Pô, vai ser do caramba e não sei o que e tal. Catarina aqui, cara de paisagem. Eu pensando, meu irmão, essa mulher tá imaginando o quê? E ela ainda se segurou para fechar, Mas, cara, É a razão. eu acho isso do caramba. Como é que tu enxerga, Catarina, no dia a dia, de forma prática, os resultados dessa complementariedade de vocês? Se a gente tivesse o mesmo perfil comportamental, Peraí, isso é o que a gente conversa todo dia. Conversou disso ontem, depois de uma reunião. Sério, cara? ia dar muito errado.
Eu sou resultado 100% e objetividade, execução na prática, sem muito lenga-lenga, totalmente razão. E Pedro é um cara sonhador, idealizador, mas de fato joga para mim. Então, assim, se eu fosse somente sonhadora, nós íamos viver no mundo da lua. Não ia dar certo. Então, ele às vezes sonha lá na frente, eu digo, Pedro, peraí, calma, vamos tentar fazer assim. Não que eu vá botar objeção, nunca a gente foi objeção do outro. Inclusive, ele vai na frente e eu, peraí, eu vou pagar esse segundo aqui pra gente ir mais longe. Então, sempre foi assim, né? Claro, eu nunca travei o avanço dele, ele também nunca travou o meu avanço. Então, a gente se relaciona muito bem no negócio de ele entender quando eu falo não, eu entender quando ele também fala não, eu entender o que é que ele tá querendo, onde é que ele tá querendo chegar e eu fazer de tudo para que isso aconteça. Muitas vezes É eu, todo mundo eu, eu complementa. almejo que eu quero chegar, mas não sei como. Aí ela vai executar. Então, Tu já entendeu massa. como fazer isso funcionar bem, né? Então Massa, funciona assim. Às vezes eu quero chegar em tal canto, mas não sei como. E ela executa. Boa. Executa. Deixa comigo, Pedro. Não, ela faz. Eu nunca, eu digo isso com muito orgulho, não querendo jogar a responsabilidade nas costas dela. Mas quem é bom no que faz, bicho, tipo, é como eu disse em outras conversas da gente. A gente é muito bom no que a gente faz. Agora é muito bom mesmo. Né? Talvez se a gente fosse multimarcas, a gente não seria 1%. Aquela coisa, eu nunca aceitei ser médio, entendeu? Eu nunca aceitei. Inclusive, em casa, eu fui educada pra ser Treinada, assim. né? Treinada. Meu pai veio de nunca me berço, hein? comparou com quem era somente médio. Meu pai sempre me comparava com os melhores. Então, ele fazia de tudo para que eu também fosse igual. Então, tão boa quanto. E assim, na nossa sociedade, Pedro é a mente. E eu sou os braços. Pedro é a cabeça e eu sou o braço. Então, por exemplo, essa loja aqui, como é que funcionou? Eu tive a ideia, a gente fez um negócio, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro, eu tinha a ideia do lugar e pronto, eu só vim aqui depois de pronto. Ela achou a loja, ela construiu e eu só vim para inauguração. Então, assim, eu confio muito no que ela vai executar. E ela hoje confia muito nas... Hoje não, sempre, né? Às vezes ela barra, mas ela vai junto. Às vezes ela não concorda, mas ela faz. Catarina, Tem que ir, porque eu não vou deixar ele se quebrar. E se eu não for atrás remendando... Se ele tá pulando do prédio, tu tá aqui embaixo eu não vou segurando deixar ele ele. cair. Se ele, na hora que ele pula, que ele quer pular do prédio, eu já tô lá embaixo. você prepara a cama elástica, né? Exatamente. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, mulher sábia edifica o lar. A Catarina tá edificando o lar e a empresa, né? Louvado seja Deus, a gente sempre com muita sabedoria e inclusive essa empresa não é conduzida por ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Nossa empresa é uma empresa cristã, que eu não abro mão desse valor e é plenamente Deus que faz as coisas acontecerem. E o testemunho é real, todo dia. Todo dia ela às vezes liga pra mim de manhã cedo, né? Eu viajando aí no meio do mundo. Pedro, hoje a conta não vai fechar não, viu? A razão falando, né, Pedro? A razão. Aí sabe o que foi que ele falou uma vez? Eu disse, não, Catarina, calma, eu tenho um plano. Aí eu, mas que plano? Ele disse, Deus. Tá bom, eu vou me encalar, porque agora você realmente falou tudo. E assim, Fight vai fazer 15 anos que eu moro na Paraíba. Deus me tirou do Ceará, me colocou aqui. Enquanto essa empresa que hoje gera emprego, que gera renda, que gera imposto, que gera isso. Então Deus ia me tirar lá do Ceará, da cabeça chata pra cá, pra dar errado, velho. Então todo dia eu sei que vai dar certo. Agora como... Aí é a parte Vai dele, né? aí é com ele. Eu sei que a minha baixa e a dela a gente faz. Exato, Acorda exato. cedo, trabalha, vai pra cima, vai vender e vai dar certo no final do dia. E a Avons PB próximo ano faz 10 anos e são 10 anos 10 anos. dando certo. A pergunta tem problema, não tem problema todo dia, meu amigo. 200 Todo leões aí pra dia. derrubar. Grande. Ninguém tem os bastidores na empresa dessa pra manter aberta. Mas a gente tá pra brigar aí. Como eu disse, a minha essência. O mesmo Pedro do Palio, bem maguinho, pesava 50 quilos molhado, que começou lá atrás, é o mesmo que tá aqui hoje. Só que com mais peso. Mas, cara, a minha energia é a mesma, a minha vontade é maior. Nossa garra é maior de ver isso aqui cada vez maior. Isso aqui deixou de ser uma empresa apenas para recursos de Pedro e Catarina. É o que eu sempre digo.
Só com a nossa loja da Torre ali, a gente já tinha o salário que a gente tem hoje, bacana. Mas a gente tem papel de empresário, de gerar renda, gerar emprego e gerar desenvolvimento. Então aqui é um compromisso que a gente tem, não Pedro e Catarina sócios, Pedro e Catarina cidadãos, certo? A gente tem um compromisso com a sociedade paraibana e com nossos clientes. Cada vez ter mais lojas mais próximas, levar o nome da empresa. E um propósito de também melhorar a vida do nosso colaborador. Com certeza. Fazer com que ele cresça também estando com a gente. Com Não só certeza. financeiramente, mas de mentalidade também. Justo. Cara, top, top. E assim, no dia a dia a gente lida com muito empresário e eu percebo assim, de cara que existem padrões em empresários que estão ali até 100 mil de faturamento, dono de loja que fatura até 200, dono de loja que fatura acima disso e etc. Hoje vocês, olhando para a realidade do pequeno e médio empresário no Brasil, o cara que tem a loja, que começou agora, que sonha em bater 100, o cara que sonha em bater 200, o que é que você acha que esse cara precisa ter no dia a dia, mesmo diante das dificuldades, para vencer essas barreiras e conseguir, de fato, crescer a operação dele? Cara, eu enxergo muito, acho que a gente compactua da mesma ideia, que qualquer loja, qualquer empresa, mesmo pequena, ela tem que ter pensamento de empresa grande. Ah, eu só tenho uma pessoa, mas você vai ter que saber dividir o seu tempo em gestão, em marketing, em venda, em compra. No principal, que eu já disse isso outras vezes para vocês, no fiscal, o cara tem que entender o negócio dele. Não é você comprar um produto de 10 e vender de 15, que é o que muita gente tá fazendo. E o cara acha que tá lucrando Que tá 5, lucrando, né? Entendeu? Não é. Você tem que entender o negócio a fundo. E eu acho que isso que tá diferenciando e que tá quebrando muita loja. O pessoal tá pegando o hype do segmento e achando que é só comprar por 10, vender por 15 e tá lucrando. Ela não tá estudando o que é que tem de fiscal. Desde o ano passado a gente já tá se preparando aí para essa reforma tributária, né? Então hoje a gente tem um time fiscal muito bom, time jurídico muito bom, e a gente senta lá para estudar, para entender, porque eu não sou contador, eu não sou advogado, mas eu tenho que fiscalizar. Porque eu já pequei em não fiscalizar e me custou caro. E eu tinha um gestor que ele me dizia, e é verdade na prática, um erro antigamente custava 1.000. Hoje um erro meu de não fiscalizar custa 1 milhão. Então, o que tá faltando no empresário é entender. Às vezes o cara se preocupa muito em entender a química do produto. E ele não tá entendendo o negócio dele. Interessante, cara. Interessantíssimo. Muito, muito, muito bom. Aí tem gente, por exemplo, que quer pagar um aluguel de 10 mil numa loja e o cara acha que investir em 10 mil de marketing é caro. Faz sentido. Entendeu? O É cara lógico, né? quer ter, meu irmão, um microfone desse pra começar a gravar vídeo. Eu comecei na mala de um palio. Como eu já contei pra vocês, o primeiro caminhão que a gente possuiu foi um caminhão 2000, todo queimado, a pintura. O grande é o pequeno que deu certo. E muita gente não quer começar pequeno, quer esperar o momento de ser grande pra começar. E esse momento nunca vai existir. E assim, uma coisa que a gente enfrenta muito é a objeção de muita gente não ter que fazer as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, em fazer um teste no carro do cliente e gravar o resultado para postar. Não, mas é porque. Não, mas é porque. Então, quando eu falo muito a Pedro, disse, Pedro, eu separo as pessoas, né, umas das outras. Quando fala uma, ah, não, mas é porque, pronto, eu já separei, não adianta, aquela pessoa ela não vai. Não vai. Ela não vai ter o mesmo resultado que eu, então já separa, pronto, e essa daqui. Tá certo, Catarina, e como é que eu faço? Então é diferente. Você acha mesmo que quando o nosso primeiro vídeo, o meu celular não era tão bacana, não era tão bom, e o meu cenário não era lá essas coisas, eu não tinha um filmmaker, até hoje, inclusive, eu não tenho, mas eu faço com o que eu tenho. Então, você tem que fazer a coisa dar certo com o que você tem. Pra quem não tiver, faça melhor ainda. A nossa primeira loja aqui em João Pessoa, tô falando da primeira loja aqui de João Pessoa, eu que pintei algumas paredes, eu que montei algumas prateleiras, eu fui reciclando um negócio daqui, outro negócio daqui, trazendo pra loja. Rejuntou o piso inteiro. Né? Pra comprar a bancadinha lá eu tive que comprar usado na OLX, o computador eu comprei bastidores que não usado, vem ver, então assim, eu não esperei ter o dinheiro do mundo todo, porque mais uma vez não foi herança, não foi empréstimo, não foi doação que a gente recebeu para colocar, não, foi nosso suor desde sempre.
Foi Então, desde essas camisas, Exatamente. Não, desde as Cada, bolsas da universidade, que a gente soube pagar o preço. desde as As aulas de- particulares que a de gente estava reforço, né? guardando. A gente Então, tava de reforço particular. interessante, lembrando, quando a gente foi inaugurar a primeira loja em Campina Grande, que a gente morava em Campina antes, quando a gente dava aula particular, a gente foi, todos os pais dos nossos alunos convidar para a inauguração, e o que é que a gente dizia? Muito obrigada. Muito obrigado e venha conhecer, porque ali tem cada 30 reais de uma hora aula que você pagou. E a gente- Animal. Até velho, hoje, animal. eu tenho um pai de um aluno meu que ele tem uma rede de vistorias aqui. E até eu já falei pra ele uma vez, já falei para o filho dele também, que uma vez veio me visitar. Eu disse, olha, até aqueles 30 reais que a gente recebia por cada aula tá aqui dentro. E aí a gente sempre fez a nossa loja com o melhor que a gente tinha. Desde a nossa primeira loja lá na Torre, mesmo sem o recurso tão desejado por a gente, mas mesmo assim eu ia lá, pintava, tentava dar a cara legal, nunca fiz objeção, né? Porque eu me dizia transportar a mercadoria. Claro que eu queria ter um carro apropriado para transportar a mercadoria, mas até aquele carro que não era apropriado para carga, eu disse, não, eu vou ter, é isso que eu tenho, então é Vou isso ter que eu que vou usar, fazer. né? Então a gente nunca teve objeção para crescer, a gente sempre quis Showzaço. tudo. Top. Ó, e nada é por acaso. Só que eu vou contar lá embaixo. Que vai ser. Pode ser? Boa, vamos nessa. Então, turma, seguinte, ó. Porque nada é por acaso. Eu falei pro Caio. Quando eu mandei mensagem para o Pedro. E eu sabia quem lá é Pedro. Eu só sabia que o Pedro tinha mandado uma mensagem lá no Instagram da Gol. Eu treinando, velho. Do nada. Pô, que cara lá, velho. Do nada, velho. Vou mandar uma mensagem aqui pra esse doido. Puf, mandei. Respondeu no mesmo instante. Se eu não me engano, foi você mesmo, foi o Pedro. Foi. Foi o Pedro. Foi o Foi, Pedro. foi perfil pessoal. É, exato. Tava lá só uma fotinha nada a ver. PB e RN, basicamente. Isso. Caraca, bicho, olha que massa. O cara responde, não, pô, aqui sou um dos maiores players, parará, pererê, perará. Pô, que massa. Oh, que bom. Que bom. E uma coisa que o Pedro falou, né, na nossa reunião, ele disse que já estava acompanhando a gente há quase um ano. Não aguentava mais eu de você. Então... eu digo, meu irmão, eu tenho que beijar com esses caras pra ver se eles deixam de aparecer pra mim. Boa, showzaço. Então, nada é por acaso, velho. Não é à toa que a gente tá construindo aqui esse relacionamento, justamente esse crescimento da Vonix PB. Eu acredito que, como você disse, precisa de time especializado para tudo. Todas as áreas, na verdade, marketing, venda, fiscal e assim por diante. E essa é a cabeça que o empresário tem que ter. Justamente a cabeça de que, poxa, o meu negócio precisa dos melhores. Isso. Então, os melhores precisam estar com o nosso time. E assim, Ricardo e Caio, é interessante porque a gente tinha gestores, cara, muito bom, que trouxe muito resultado e eu fui bem honesto com vocês. Vocês falaram Eu isso disse, no cara, guia. eu tenho um gestor, ele inclusive é meu amigo, que virou meu amigo devido ao trabalho, é um cara que é do meu coração, entrega muito resultado, mas eu preciso que a minha empresa tenha algo que esteja respirando a essência do mercado. Porque ele trabalhava muito bem, mas ele era de outro business. Uhum. Ele aplicava as técnicas bacana, mas ele não conhecia a essência do mercado do produto automotivo. Uhum. Então acho que foi aí que casou muito bem, né, cara? Cara, foi legal. E assim, uma das coisas que me chamou a atenção, Pedro, desde o início lá, da nossa primeira conversa, até hoje aqui presencialmente, é que eu percebo que vocês literalmente, cara, são as mesmas pessoas que a gente viu atrás daquela videochamada. Vocês são aqui presencialmente. É o mesmo Pedro transparente, honesto, direto em dizer, bicho, é assim, eu faço isso, eu faço aquilo. E assim, isso se traduz no nosso dia a dia, né? Eu acho que é muito massa ver isso, porque é uma mentalidade fora da curva. O comum é ver o empresário ali com a rixa com o concorrente A, B, não se aproximar, se excluir, não posso... Cara, é louco esse pensamento muito egoísta, muito pequeno, né? Eu penso assim, cara. Muitas vezes chegam clientes aqui e dizem, não, loja tal. Cara, não conheço. Loja tal é tanto. Cara, não conheço. Eu tô focado 100% no meu negócio. Eu sei que o meu negócio eu vou te entregar isso aqui. Vamos lá fora fazer um teste. A gente não tá preocupado com o concorrente. Até porque, cara, como você diz, as pessoas que escolhem ser concorrentes, né?
a gente tem muitos parceiros, inclusive um dos braços da Vonix PB é o setor de atacado. Então, quem tá lá fora que escolhe ser parceiro da Vonix PB ou ser concorrente, mas ele é concorrente na cabeça dele. Aqui eu tô vivendo o meu negócio. Exato. Então, por isso que eu acho que a gente escala. A gente não tá preocupado com picuinha, com tá denunciando concorrente. Já fui denunciado, eu acho isso absurdo. Inclusive, a gente veio ser fiscalizado e foi muito bom porque não encontraram nada. Então, assim, o cara perdeu o tempo de estar produzindo para a empresa dele, para estar pensando em como vai destruir. Cara, é perca de tempo. Exato. Perca de tempo. Então, a gente vive isso daqui. E como você disse, a gente realmente é o que vocês viram por vídeo chamadas, porque é o mesmo segredo de toda empresa. Qual é o segredo? Fazer o simples bem feito, cara. Exato. Feijão Isso é com arroz. você, meu irmão. Cara, eu falo isso constantemente. Você Feijão precisa com arroz fazer bem o feijão feito, com né? arroz bem feito. Cara, Ponto às final, vezes velho. chega gente com... Quando a gente era professor, o que é que a gente tentava passar pros alunos? Cara, uma teoria muito pesada, eu sei. Se eu for falar de sintaxe, eu vou me debruçar. Mas eu preciso é que aquele cara tenha um entendimento. Muitas vezes, o complicado, como o próprio nome diz, complica. Exato. Então, vamos fazer o simples. Agora vamos fazer o simples muito bem feito, com Simplicidade. honestidade. Vamos ser a gente, entendeu? Se o Pedro faturava 10 mil e o Pedro passou a faturar 100 mil e o Pedro mudou, o Pedro não era aquele de 10 mil, não. O Pedro era o de 100 mil que estava enganando. Exato. Então, se você fatura 10 mil e você é a mesma pessoa faturando 2 milhões, é porque você não mudou sua essência. Exato. Entendeu? Exato. Então, a gente tem que ser isso. Perfeito, cara. Exato. Bom, turma, seguinte, esse foi o nosso primeiro episódio da série onde o nosso objetivo, Pedro, é mostrar gente de carne e osso que operam negócios assim espetaculares nesse segmento, que é tão comentado e assim, hoje em dia cada vez mais, porque a estética automotiva como um todo está numa grande alta, numa grande crescente. Paixão nacional. É uma paixão, né? E todo mundo vê na internet, mas não conhece a realidade da operação. Então a gente quer mostrar pessoas assim fabulosas, empresários fora da curva, como vocês, no dia a dia, operando o negócio. Então, prazerzaço por ter nos recebido dessa forma e você que está nos assistindo aqui no canal E da vocês Gol. não vão embora, não, porque vocês vão conhecer os bastidores. Você pode ter certeza que esse vídeo vai transformar muitas vidas. Vai. Pode vai. ter certeza, cara. Cara, eu posso deixar só uma última mensagem? Fala aí pra galera. Posso tomar a frente? Mais uma vez, eu falo demais. Você que tem 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, cara, não espera pra abrir seu negócio. Ah, Pedro, eu só vou abrir meu negócio quando tiver 20 mil. Cara, se eu tiver 10 reais, abra com 10 reais. Não espere, não espere. A Vonix PB começou por 3 mil reais. E é o que é hoje. E eu já tenho, hoje a gente tem outros segmentos, eu tenho empresa que eu já investi 500 mil reais e me dá prejuízo. Então, não é sobre quanto você tem. Se você nasceu pra isso aqui, cara, se tu acredita que tu nasceu pra vender produto de estética automotiva, como a gente nasceu pra esse negócio, não se importa com dinheiro. Se você é aqui da região, inclusive, você pode ser um parceiro da Vonix PB. Ter todo o know-how e o conhecimento que a gente vai passar. Ou se você é de longe, cara, começa com o que você tem. Mas comece. Não espere, porque o segmento tá voando. E quem chega primeiro toma água limpa, né? Exatamente. Então marcha, Showzaço. marcha, marcha e pra cima. Simbora, cara, pau na vambora. máquina. Valeu, turma!